Olá, como vai? Seja bem-vindo. Está no ar o programa Oitavo Dia. Você sabe o que significa a oração eucarística na Santa Missa? Como ela é dividida? Então fique conosco. Padre Paulo Ricardo vai nos explicar hoje a oração eucarística da Santa Missa, que muitas pessoas às vezes até não acompanham, não participam, e existe toda uma dinâmica, né, Padre Paulo? É verdade, Lidice. E, no entanto, é importante você tomar consciência que a oração eucarística é o ponto central da Santa Missa. Nós já fizemos uma série de programas a respeito da Santa Missa e aqui, finalmente, chegamos no centro. Chegamos no coração da Santa Missa. Porque é a oração eucarística que dá nome a todo o sacramento da Eucaristia. A palavra Eucaristia quer dizer isto, ação de graças. E a ação de graças, ela é feita na oração eucarística, que é o centro. Nós começamos louvando a Deus com uma grande oração, que é o prefácio, não é? E este louvor a Deus é o sacrifício de louvor, é aquilo que é mais próprio da oração cristã. Então é muito importante você entender como é que é feita a oração eucarística, qual é o significado de cada uma das partes e saber que ali nós estamos no centro do mistério. Na antiguidade, havia um costume de, antes de começar o ofertório, convidar as pessoas que não eram batizadas, que não eram iniciadas, que não sabiam a importância daquilo que ia ser celebrado, a saírem da igreja, a se retirarem. Então se fechavam as portas e então se começava a celebração dos santos mistérios. Então você que é cristão e participa da Eucaristia, nós temos que entender isso, que ali nós temos uma celebração que na verdade tem um valor muito grande, que nós não podemos, para usar a palavra do Evangelho, jogar as pérolas aos porcos. Muita gente às vezes quer usar a missa para tudo, né? Vamos celebrar uma missa. Qualquer coisa, vamos celebrar uma missa. Não. A missa, ela não é uma celebração missionária, no sentido que ela está lá para converter pessoas que ainda não são cristãs. Não. A missa, ela é uma celebração missionária no sentido que ela congrega os fiéis, aqueles que já sabem que foram introduzidos no mistério de Cristo, para dali, sim, dizer ite missa est, ou seja, partam em missão. A missa é missionária nesse sentido. Não de trazer todo mundo para dentro da missa, mas de as pessoas saírem de lá fortalecidas com aqueles mistérios e serem missionários. Então é importante a gente saber que nós estamos aqui no centro do cristianismo. A oração eucarística, ela existe desde quando na celebração da Igreja Católica, da Santa Missa? Desde sempre, porque a oração eucarística, ela ata, digamos assim, as suas raízes com a Beracá, com a oração judaica, oração de ação de graças. Se nós formos ler os santos evangelhos que narram a última ceia, né, nós vamos ver que ali existe claramente a indicação de que Jesus estava celebrando a ceia judaica e existem várias bênçãos, várias beracá, várias ações de graça a Deus. Então, diz, e Jesus então tomou o cálice, deu graças. Tomou o pão, deu graças. E é interessante a gente ver essa dinâmica da missa. Se a gente vê no Evangelho aqueles verbos característicos, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, estes 4 verbos explicam tudo aquilo que vai acontecer na Eucaristia dali para frente. Jesus tomou o pão, é a preparação das ofertas, o ofertório. Deu graças, a oração eucarística. Partiu, Cordeiro de Deus, o rito que precede a comunhão. E deu aos seus discípulos, é o rito da comunhão. Então é interessante a gente ver essa dinâmica bonita que é a liturgia eucarística como um todo, que é a repetição da última ceia. Então esse deu graças
Eucharistein, em grego, quer dizer isso, dar graças. É aberacá. Então, nós estamos aí atados com a tradição judaica. Então, há uma continuidade. Agora, esta ação de graças que foi feita por Jesus, ela está intimamente ligada ao sacrifício da cruz. Aqui que surge a grande diferença. Nesse contexto de ação de graças, da ceia pascal, Jesus revela que Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que se imola, que se entrega. Isto é o meu corpo dado. Isto é o meu sangue derramado. Então, também esta entrega de Jesus, de alguma forma, tem sentido de ação de graças. É uma entrega agradecida ao Pai. Claro, tem todo o lado negativo e expiatório do pecado, mas tem todo esse lado positivo também da obediência filial que confia no Pai e que agradece a Ele. E nós percebemos que existem várias orações eucarísticas, né? A gente tem, às vezes acompanha pelo folheto, oração número 1, número 2. Quais são as diferenças dessas orações? Veja, a oração eucarística clássica, não é, e tradicional no rito romano é a oração eucarística primeira, que é chamada de cânon romano. As outras são orações que foram ou pegas na antiguidade, como é o caso da oração eucarística segunda, e adaptadas para o atual contexto, ou orações compostas a partir da riqueza de textos antigos e bíblicos, não é? Mas o importante é a gente saber que esta variedade que existe agora com a reforma litúrgica, depois do Vaticano II, ela já existia anteriormente numa outra coisa, que é o prefácio, não é? Então, antes da oração eucarística propriamente dita, antes do cânon propriamente dito, nós temos uma grande oração de ação de graças que, tradicionalmente, ela sempre foi variada, sempre foi muito rica. Assim, para a gente ter ideia da riqueza do que é que nós estamos falando, se nós formos pegar a tradição apostólica, que foi escrita por um santo chamado Santo Hipólito de Roma. Santo Hipólito, ele viveu no século III, mais ou menos. Então, 200 e alguma coisa, depois de Cristo. No século III, ele narra como é que se celebra a Eucaristia, porque Santo Hipólito, ele era meio tradicionalista, né? Ele achava que as coisas da época dele, do tempo dele, no século III, estavam se afastando da tradição apostólica. Então, ele protestou várias coisas, brigou com o Papa, porque achava que invenção é essa agora de querer celebrar a missa em latim, a missa tem que ser celebrada em grego. Então, foi a primeira crise, né, digamos assim, de tradição da igreja, porque durante 2 séculos e meio, a igreja, mesmo em Roma, onde todo mundo falava latim, a igreja celebrava em grego, porque os evangelhos tinham sido escritos em grego, etc. Quando Hipólito de Roma vê aquelas mudanças, ele então escreve um livro chamado Tradição Apostólica, onde ele quer mostrar qual era a tradição dos apóstolos. Então vejam só, nós estamos aqui falando de um santo que no século III, portanto bastante cedo, 200 e alguma coisa depois de Cristo, está dizendo: vamos parar de inovar, eu vou explicar para vocês qual é a tradição antiga. Isso quer dizer que ele está falando alguma coisa que realmente está bem perto dos apóstolos. Sabe como é que ele começa a oração eucarística na missa? Ele diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Que bonito. Né? Então nós estamos falando de uma coisa, de um diálogo inicial na oração eucarística, que afunda as suas raízes no início da igreja. Ou seja, nós temos aqui um documento precioso de Hipólito de Roma, que nos mostra que a igreja já começou católica. Nós estamos ainda aqui na época das perseguições. Nós estamos ainda na época dos mártires. Nós poderíamos até dizer, Lídice,
que a Bíblia do Novo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, já existia, mas ainda não estava formado todo o cânon das Escrituras. Quer dizer, antes da gente ter à disposição o Novo Testamento todo, completo, do jeito que nós temos aqui, hoje, nós já tínhamos a missa. A igreja não ficou católica, ela nasceu católica. É por isso que eu não entendo como é que as pessoas que estudam a história da igreja ainda conseguem ser protestantes. É uma falta de compreensão minha, não sei como é que fica isso, né? Mas quando você vê que no 3º século ele já está transmitindo um diálogo que nós fazemos ainda hoje. Então, a oração eucarística, ela começa com esse diálogo bonito. O Senhor esteja convosco, Dominus vobiscum. E aí a gente é com o Espírito tuo, contigo também, com o teu Espírito. Aqui no Brasil existe aquela adaptação que eu já comentei aqui no programa. Mas aí logo em seguida, o padre diz, corações ao alto, sursum corda. Não é? É aquilo que o padre Léo recordava no seu livro, e que vem da carta de São Paulo aos Gálatas, né? Buscar as coisas do alto. Porque Deus está no alto. Nosso coração está para baixo, está apegado às coisas deste mundo. Não é? Existe no rito bizantino, antes de começar a liturgia eucarística, o sacerdote, ele reza uma oração em silêncio, não é? Onde ele coloca diante de Deus que ele não pode estar apegado às coisas desse mundo se ele quiser realmente louvar a Deus, né? E então a Assembleia canta também o hino chamado hino querúbico, o hino dos anjos, e diz assim, deixemos de lado as preocupações mundanas, para a gente poder louvar a Deus, né? Então, corações para o alto. Vamos agora nos concentrar naquilo que nós vamos fazer, porque nós estamos num momento muito importante. Buscar as coisas do alto, né? Buscar aquele único necessário. Aí vem, demos graças ao Senhor nosso Deus. Gracias hagamos Domino Deo nostro. Gracias hagamos quer dizer o quê? Eucaristia. Vamos dar graças. Ou seja, ele está dizendo, agora nós vamos dar graça. E o povo diz, dignum et justum est. É verdadeiramente digno e é justo, né? Fazer isso. Porque nós, seres humanos, se existe um tipo de oração que nós devemos fazer, é a oração de ação de graças. E então começa o prefácio. O prefácio, ele era muito variado na antiguidade, né? E é muito importante a gente ter um tempinho melhor e mais prolongado para a gente refletir sobre ele. Então vamos lá, Padre Paulo. Eu acho que muita gente aqui não fazia ideia que esta oração, este diálogo, os une e nos une a toda a história da igreja, né? Então nós vamos fazer a nossa pausa para voltarmos à explicação agora do prefácio da oração eucarística. Não saia daí que o Oitavo Dia volta já. O programa Oitavo Dia está de volta. O tema de hoje é a oração eucarística da Santa Missa. Padre Paulo, o senhor estava nos explicando o prefácio. Exato. Né? Esse prefácio que nos leva a conduzir o coração a Deus. Aliás, uma coisa que eu gostaria de corrigir, Lídice, é que eu falei, né, por um lapso, que a carta de São Paulo aos Gálatas, na verdade, é a carta aos Colossenses, né? Buscai as coisas do alto. Carta de São Paulo aos Colossenses, logo no início do capítulo 3. Então, buscar as coisas do alto, buscar em Deus. No nosso coração é elevado na ação de graças. Então, antes de pedir qualquer coisa, a gente agradece. E o prefácio, esta grande oração presidencial, a oração do sacerdote, é uma das coisas mais tradicionais na missa, essa realidade de louvar a Deus, da ação de graças. Uma das primeiras narrativas que a gente tem da missa, que se encontra em São Justino, o mártir, mais ou menos século II, ou seja, ano 150, mais ou menos, ele diz que o presidente da celebração, né, dá graças, louvores a Deus, o quanto é possível, né, conforme a capacidade dele. Isso quer dizer que naquela época, é evidente, não havia missal, ele não se lia a oração, essa oração era uma oração espontânea. Mas a gente não deve se equivocar,
que essa espontaneidade não era tão espontânea assim. Por quê? Porque havia uma forma de se fazer essa oração. Essa forma de se fazer a oração, ela é baseada numa recordação. Aquele esquema que eu já apresentei para vocês, que é o esquema típico de oração cristã, não é? Presente, passado e futuro. Nós recordamos as coisas que Deus fez no passado, pedimos a graça para o presente, né? Colocamos a situação presente, e pedimos a graça para o futuro. Então, Senhor, vós fizestes tal coisa, olha a nossa situação, né? E então abençoa, dando aquilo que precisamos para o futuro. Muito bem, nesse esquema de oração, o prefácio, ele é uma recordação das Magnalia Dei, ou seja, das grandes coisas que Deus fez. É a grande recordação da fidelidade de Deus, do quanto Deus esteve conosco. Então, é um zikaron, é uma memória, é uma recordação graciosa, cheia de ação de graças diante de Deus. Então, o padre, ele deve cantar o prefácio. O tradicional, o bonito, não é? O solene é que o sacerdote, neste momento, então, cante esta oração. Então, o prefácio, ele é cantado por sua natureza, porque é uma ação de graças. É evidente que nem sempre o padre pode fazer isso, principalmente nas liturgias feriais, ou seja, durante a semana. Às vezes o tempo não o permite, mas é importante que mesmo que o padre recite, saber que no recitar aquela oração, o espírito dele tem que ser um espírito de quem está cantando, um espírito de quem está louvando a Deus. Sem emocionalismo, não é necessário um emocionalismo, não é necessário a gente fazer teatro com a voz, não é isso não. É uma questão de que o coração deve ir para o alto, nesta ação de graças, nesse louvor. Se nós pegarmos as coleções de textos litúrgicos mais antigos, como, por exemplo, o Sacramentário Leoniano, que é dos mais antigos, a gente vê lá uma coleção imensa de prefácios. Quase 300 prefácios, porque cada celebração o Papa ia lá e escrevia uma oração de ação de graças. Por quê? Porque as razões para dar graças vão mudando. Enquanto a oração eucarística era a mesma, idêntica para todas as celebrações, o prefácio ia variando, porque faz parte da vida cristã esta realidade de ter inúmeras razões para louvar a Deus, ter inúmeras razões para dar graças. Então, nunca é suficiente a gente recordar essas coisas de Deus, a ação de Deus, a fidelidade de Deus. Acompanhando o prefácio, as respostas do povo também deveriam ser, então, cantadas como uma ação de graça. Veja, as respostas do povo, elas não estão dentro do prefácio, elas vêm depois do Sanctus, que são, na verdade, uma introdução bem posterior que existe somente aqui no Brasil, né? A resposta do prefácio é o hino Santo, 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 que é baseado no profeta Isaías. Essa é a grande resposta do povo e quase que conduz para aquilo, porque veja, todo prefácio, não somente na liturgia romana, mas nos outros ritos litúrgicos, na liturgia bizantina, na liturgia mozárabica, etc., em todos os ritos, terminando o prefácio, o sacerdote recorda que nós não estamos aqui louvando sozinhos. Nós estamos louvando com os santos e os anjos. Os anjos de Deus são sempre, sempre lembrados. É interessante que muita gente não acredita em anjo, né? Ah, será que anjo é obrigatório acreditar que anjo existe? Gente, se anjo não existisse, a igreja estaria colocando uma mentira na boca do sacerdote no momento mais solene da missa, que é o momento em que se termina o prefácio e se canta o santo. Ali, sempre, são os anjos, né? Anjos e arcanjos, dominações, potestades, tronos, os vários anjos, a milícia celeste.
Tanto que o hino do santo, ele é isso. A gente traduziu para o português, né? Santo, 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 Senhor Deus do universo. Mas o latim, ele não ousou nem traduzir. O santo, em latim, diz assim: santo, 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 Senhor Deus, Sabaoth. O que é Sabaoth? Né? Sabaoth é hebraico. Ah, mas padre, a gente não entende o que é Sabaoth. E você acha que os romanos, de 2000 anos atrás, entendiam o que era Sabaoth? É claro que não entendiam o que era Sabaoth. Mas é que eles não ousaram traduzir, porque Sabaoth quer dizer o Senhor Deus dos exércitos celestes, as milícias celestes, ou seja, as multidões, miríades e miríades de anjos. No rito bizantino, né, canta-se um hino, né, antes da oração eucarística, que descreve como Jesus vem vindo, né, com a consagração. Nós vamos ter a presença de Jesus eucarístico. Ele não vem sozinho, ele vem escoltado pelos anjos, como se fosse uma grande procissão que sai do céu, milhares e milhares. Então, aquele louvor a Deus que vai acompanhando Jesus que vem ao mundo. Então, santo, 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 Senhor Deus, é um hino dos anjos. Por quê? Porque na visão de Isaías, capítulo 6, nós temos esta realidade dos anjos, com as suas 6 asas, que diante da glória de Deus repetem: santo, santo, santo. E por que uma repetição 3 vezes? Santo, santo, santo. Em hebraico, é uma forma de dizer um superlativo. Não é? Então, ao invés de dizer santíssimo, eles não tinham essa palavra santíssimo. Ou eles diziam santo dos santos, que é uma forma de fazer o superlativo, ou então dizia santo, 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 santo 3 vezes. E para nós cristãos isso é muito claro também, porque nós colocamos ali o sentido da Santíssima Trindade. Então, junto com os anjos, nós louvamos a Deus. Essa é a resposta do povo. A resposta do povo é uma resposta de um coro angélico. E uma coisa interessante, que infelizmente a reforma litúrgica do Vaticano II perdeu, mas que eu acho tão bonito. Não dá para a gente fazer na missa atual porque não é previsto. Mas esse hino era para ser cantado inclinado o início. O padre rezava inclinado: santo, 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 Senhor Deus, Sabaoth. Porque é adoração. Diante da majestade que vem, o homem se inclina. Até é essa a reação de Isaías. Isaías cai por terra diante daquela visão celeste. Então, essa pequenez do homem, essa é a nossa resposta diante de Deus, da majestade de Deus. Nós louvamos a Deus não somente por aquilo que Ele fez, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é. Né? E aí, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Essa é a realidade da ação de graças daquele que agora vem. Aí, dando continuidade, o céu e a terra proclamam vossa glória. Isso Sim. Tudo fecha essa oração como um grande louvor e deveria ser cantado também. Às vezes as pessoas têm dúvidas quanto ao santo, se ele deve ser rezado, se ele deve ser cantado. Exato. No prefácio em português, né, tem ali, inclusive entre parênteses, né, para o padre dizer dizendo a uma só voz ou cantando a uma só voz. Na verdade, o santo ele é cantado por sua natureza. Não precisaria nem a gente dizer. Né? Infelizmente, claro, tem dia que não dá para cantar porque não tem coro suficiente, não tem pessoas suficientes para cantar. Mas o normal seria isso. Né? Ou seja, não precisaria avisar quando o santo vai ser cantado. Seria necessário avisar quando ele não vai ser cantado, porque a exceção seria essa. Deveria ser rotina. Né? A rotina deveria ser isso. Agora, claro, não estou querendo interferir aí na sua paróquia. Você vai ver isso com o seu pároco. Né? Só estou dizendo qual é a natureza daquela oração do santo. Ele é cantado, né? Cantado pelo povo, a uma só voz com os anjos. Então, é muito bonito se cantar o santo nesse louvor, nessa atitude, né, de adoração do coração que se volta para Deus. Hosana nas alturas. Qual é o significado dessa exclamação? Trata-se de uma oração que, em hebraico, não é, ela
foi trazida para o cristianismo como uma oração de louvor. Não é? Por quê? Ela adquiriu um significado novo dentro do contexto cristão. Basicamente, significa louvor a Deus. Né? Louvor, exaltação nas alturas. É uma adaptação cristã, é mais uma palavra hebraica dentro do santo. Né? Sabaoth e Hosana. Essas duas palavras, como também outras palavras que nós usamos comumente, como aleluia, né? São palavras que vêm diretamente do hebraico e que nós geralmente não traduzimos. A pessoa tem aquela noção do mistério que significa louvar a Deus. Então, Hosana em si, ao pé da letra, em hebraico, não significa aquilo que nós hoje, cristãos, dizemos. Mas nós, no contexto cristão, usamos como uma palavra que significa louvor. Padre Paulo, como é o ponto central da Santa Missa, nós vamos encerrar o nosso programa hoje para continuarmos a explicar sobre a oração eucarística no próximo 8º dia, né? Porque há muito, pelo que a gente percebe, ainda a se aprender. É isso mesmo. Então, no próximo programa nós iremos falar da consagração, né, da vinda do Espírito Santo sobre as oferendas do pão e do vinho e sobre o povo. Espero que você esteja conosco. Então nós esperamos você. Até o próximo sábado aqui no 8º dia.